Grávida de 8 meses, ela reencontra o ex-marido, a amante e o sogro que dizia que ela não valia nada. E o que acontece na vida deles, ninguém podia imaginar. O ar daquela noite de setembro carregava uma promessa de primavera que ainda não se cumprira. Um frio residual que se agarrava aos ossos e fazia Mariana apertar o casaco de lã sobre a barriga proeminente. Aos 8 meses de gestação, o mundo havia se tornado um território de pequenos esforços e grandes desconfortos. Cada passo era uma negociação cuidadosa com o próprio corpo, um equilíbrio precário entre o peso da vida que carregava e o cansaço que se acumulava em suas costas e tornozelos. A barriga, um globo perfeitamente redondo e tenso sob o vestido de malha escura, era seu centro de gravidade e, ao mesmo tempo, o epicentro de uma revolução silenciosa que transformara sua existência em um campo de ruínas e reconstrução. Ela caminhava pelo lobby suntuoso do Hotel Imperial, um santuário de opulência que parecia pertencer a outra dimensão. O chão de mármore italiano, polido a ponto de refletir os lustres de cristal, como um lago noturno, abafava o som de seus sapatos baixos. O ar era perfumado por uma mistura cara de lírios brancos e o cheiro quase imperceptível de cera de abelha, um aroma que gritava dinheiro antigo. Naquele universo, ela se sentia uma fraude, uma nota dissonante em uma sinfonia de riqueza e poder que um dia, ingenuamente, acreditou que poderia ser a sua. Sua amiga Laura a aguardava para jantar. Uma jornalista de renome, cuja vida era uma ponte aérea constante entre São Paulo, Brasília e o mundo, Laura estava na cidade por apenas 2 dias. Uma parada estratégica entre uma matéria sobre política e uma conferência internacional. O jantar era para ser um oásis, uma bolha de normalidade e afeto em meio à solidão metódica, que Mariana se impusera desde que seu casamento implodira. Era uma chance de respirar, de falar sobre trivialidades, de esquecer, mesmo que por algumas horas, o abismo que se abrira sob seus pés. Enquanto se dirigia ao elevador, que a levaria ao restaurante panorâmico, uma vibração familiar, o som abafado de aplausos e música instrumental, escapou de um dos grandiosos salões de festa do térreo. Por pura curiosidade, seu olhar desviou para a entrada do salão, onde um banner discreto, mas inconfundivelmente caro, em tons de azul marinho e dourado, anunciava Construtora Luzmar, 30 anos construindo o futuro. O nome a atingiu como um soco no plexo solar, um golpe físico que a deixou sem ar. Luzmar, o império erguido pela família Luz, o legado de seu ex-marido, Eduardo. Um calafrio percorreu sua espinha, uma corrente elétrica de pânico que fez o bebê em seu ventre se agitar vigorosamente, como se pressentisse o perigo. Sua primeira reação foi instintiva. Fugir, virar as costas, apressar o passo, desaparecer na multidão anônima do lobby. Mas o destino, em sua crueldade teatral, tem um senso de timing impecável. No exato momento em que ela se virou, a porta dupla do salão se abriu, liberando uma lufada de ar condicionado e as figuras que assombravam seus pesadelos. Eles emergiram como uma aparição, um trio de poder e desprezo saído diretamente de seu passado mais doloroso. Eduardo estava no centro, a personificação do herdeiro bem-sucedido. O terno de alfaiataria, de um cinza chumbo que realçava seu porte atlético, parecia moldado em seu corpo. O cabelo, com um leve toque de gel, estava impecavelmente penteado para trás, e um sorriso de relações públicas, ensaiado e vazio, adornava seus lábios. Ao seu lado, pendurada em seu braço como um troféu de luxo, estava Camila, a noiva, a mulher por quem fora trocada. Ela era um espetáculo de seda champanhe, o vestido abraçando suas curvas de academia, a pele bronzeada contrastando com o brilho frio do colossal anel de diamante que parecia sugar toda a luz do ambiente.
E um passo atrás, mas com a aura de quem realmente comandava a cena, estava o senhor Augusto Luz, o patriarca, o arquiteto de sua humilhação. Um homem cuja voz grave e sentenciosa ainda ecoava em sua mente, repetindo a frase que selara seu destino. Mulheres como você são um desvio, um capricho passageiro. Meu filho nasceu para a grandeza, e você é apenas um peso morto que o impede de voar. O corredor, antes vasto, pareceu encolher, as paredes se fechando sobre ela. O ar ficou denso, pesado, difícil de respirar. O tempo congelou naquele corredor de mármore. Os olhos de Eduardo, azuis e antes tão cheios de amor, encontraram os dela. Por uma fração de segundo, uma eternidade, ela viu um lampejo de choque, talvez até de uma culpa antiga e enterrada. Mas foi um fantasma de emoção, rapidamente exorcizado e substituído por uma máscara de fria e distante indiferença. Foi Camila quem quebrou o feitiço. Seus lábios se curvando em um sorriso que era pura malícia, desprovido de qualquer calor humano. Um sorriso de predador que encontrou sua presa. Ora, ora. Sua voz, um contralto melodioso e venenoso, cortou o silêncio tenso. O som ecoou pelo corredor, fazendo com que alguns hóspedes que passavam diminuíssem o passo, atraídos pela promessa de um drama. Veja só quem encontramos por aqui. Eu pensei que fantasmas do passado não costumassem frequentar lugares tão seletos. O veneno em cada sílaba era palpável. Seu olhar, um bisturi, desceu pelo corpo de Mariana, detendo-se com um prazer sádico na proeminência de sua barriga. Foi um escrutínio lento, calculado para humilhar. Ainda tentando orbitar o universo dos Luz, Mariana? Que persistência! Mesmo carregando, seja lá o que for isso aí. A insinuação era uma navalha. Brutal, direta, plantando a semente da dúvida no ar para quem quisesse ouvir. Aquele filho não era dele. A humilhação foi uma onda de calor que subiu por seu corpo, queimando seu rosto, seu pescoço, a raiz de seus cabelos. Ela se sentiu nua, exposta sob os holofotes de seus olhares e dos curiosos que agora formavam uma pequena plateia silenciosa. O bebê chutou com força, uma resposta visceral à sua angústia. Ela abriu a boca para responder, para gritar a verdade, para desfazer aquela mentira cruel, mas sua garganta se fechou em um nó. As palavras morreram, sufocadas pela vergonha e pelo choque. Foi então que o Sr. Augusto, o mestre de cerimônias daquela execução pública, deu um passo à frente. Sua presença era uma força da natureza, dominadora, esmagadora. Ele não se dirigiu a ela. Ele nunca se dirigia a ela. Olhou para o filho, mas suas palavras eram para a plateia, para a posteridade, para selar a narrativa que ele desejava. Isso é uma vergonha. Sua voz, um trovão baixo e controlado, reverberou com autoridade. Eu avisei, Eduardo. Eu avisei que esse tipo de gente só traz constrangimento. É um poço sem fundo de embaraço. E agora, essa cena, aparecendo aqui, inchada com o filho de outro homem, apenas para nos envergonhar. O filho de outro homem. A mentira, dita com a convicção de um decreto real, pairou no ar e se solidificou como verdade para os espectadores. Os cochichos se transformaram em murmúrios de julgamento. Coitado do Eduardo, ouviu alguém dizer. Que situação, disse outra voz. Mariana sentiu o chão de mármore ondular sob seus pés. Uma tontura avassaladora a tomou, e pontos pretos começaram a dançar em sua visão, como moscas em um dia quente. Ela estendeu a mão, buscando apoio na parede fria, a outra mão espalmada sobre o ventre, um gesto instintivo, desesperado, de proteção. O ar não entrava em seus pulmões. O peito doía, comprimido por uma dor que não era física. Cada olhar era uma agulha, cada sussurro era um corte, desnudando sua alma, reduzindo-a a um escândalo ambulante. Ela não era mais Mariana, a arquiteta promissora,
A mulher que um dia sonhou com uma família. Era apenas a ex-mulher, a oportunista. A grávida de pai desconhecido, uma pontada aguda, mais feroz e profunda do que qualquer coisa que já sentira, rasgou seu ventre. Não era um chute. Era uma dor diferente, uma contração poderosa e prematura que a fez gemer, dobrando-se sobre si mesma. O pânico gelado e avassalador finalmente rompeu a barragem da vergonha. Mariana! A voz de Laura, finalmente a alcançando, soou como se viesse de muito longe. Sua amiga correu em sua direção, o rosto uma máscara de alarme, empurrando quem estivesse no caminho. Mari, o que foi? Fale comigo! Mas Mariana não conseguia formar palavras. A dor a cegava, vindo em ondas implacáveis. O mundo começou a girar em uma espiral escura. Antes que a escuridão a engolisse por completo, sua última visão consciente foi a do rosto de Eduardo. Imóvel, impassível. Um espectador em seu próprio teatro de crueldade, observando-a desmoronar sem esboçar o menor gesto de ajuda. O herdeiro perfeito, o homem que um dia jurou protegê-la, assistia ao seu colapso como se ela fosse uma peça de cenário descartada. Naquele corredor de luxo, sob o brilho dourado dos lustres e os olhares mórbidos dos estranhos, Mariana não perdeu apenas a consciência. Ela sentiu como se os últimos fragmentos de sua identidade estivessem sendo roubados, enquanto era carregada para longe, em direção a um futuro ainda mais incerto e aterrorizante. O palco de sua humilhação estava apenas sendo transferido para um novo ato. O primeiro som que perfurou o véu de inconsciência foi uma sirene, um lamento agudo e insistente que parecia vir de dentro de sua própria cabeça. Depois veio o cheiro, uma mistura química de antisséptico e álcool que arranhou sua garganta. Mariana abriu os olhos, piscando contra uma luz fluorescente que dançava a cada solavanco do veículo. O teto branco e metálico, as paredes acolchoadas, o movimento nauseante. Estava em uma ambulância. A realidade a atingiu com a força de um impacto. Ao seu lado, o rosto de Laura era uma mancha de preocupação, seus olhos escuros fixos nos dela. Calma, Mari. Respira fundo, estamos quase no hospital. A voz da amiga era um fio de calma em meio ao caos da sirene e do trânsito que se abria para eles. Mas a calma era um continente distante, inalcançável. A memória do corredor do hotel voltou, não como um filme, mas como uma sensação física. O frio do mármore, o calor da humilhação em seu rosto, a dor aguda em seu ventre. E, acima de tudo, o silêncio de Eduardo. O silêncio que era mais alto e mais cruel do que qualquer insulto. Ela não era apenas uma paciente em uma emergência médica, era a protagonista de um escândalo, uma mulher cuja dignidade fora metodicamente demolida em praça pública. A chegada ao Hospital Santa Clara foi um borrão de eficiência impessoal. Macas correndo, portas automáticas se abrindo, vozes profissionais dando ordens. Gestante, 32 anos, 8 meses, pico de pressão e contrações, síncope. Lá era um conjunto de dados, um caso a ser resolvido. Levaram-na diretamente para a ala da maternidade, um andar que deveria ser o território da esperança, pintado em tons pastel e decorado com imagens de bebês sorridentes. Para Mariana, no entanto, aquele lugar se transformou instantaneamente em uma prisão. Um quarto privado, com a intenção de oferecer conforto, pareceu apenas uma cela de isolamento mais sofisticada. Após uma eternidade de exames, monitoramento fetal e coletas de sangue, a obstetra de plantão, uma mulher de meia idade com um olhar que misturava competência e cansaço, entrou no quarto. Ela puxou uma cadeira, um gesto que indicava que as notícias não seriam simples. Mariana, começou ela, a voz suave, mas firme. O episódio que você teve foi um alarme sério. Seu nível de estresse provocou um pico hipertensivo e contrações uterinas.
É o que chamamos de ameaça de parto prematuro. A médica fez uma pausa, seus olhos buscando os de Mariana para se certificar de que ela estava absorvendo a gravidade da situação. Conseguimos estabilizar as contrações por enquanto, mas sua pressão ainda está muito instável. O bebê está bem. O coraçãozinho dele é forte, mas qualquer novo pico de estresse pode desencadear o trabalho de parto de verdade. E com 32 semanas, cada dia que ele fica aí dentro conta muito. O veredito final veio sem rodeios. Você precisará ficar internada. Em repouso absoluto, sob monitoramento constante. Não podemos arriscar. Nossa prioridade máxima agora é garantir a segurança de vocês dois. A palavra internada ecoou no quarto silencioso. Não era uma sugestão, era uma sentença. Presa, vigiada, exposta. A solidão, que já era sua companheira constante, a engoliu por inteiro, uma onda escura e fria. Laura ficou com ela até o último minuto possível, adiando seu voo em algumas horas, tentando preencher o silêncio com palavras de encorajamento e promessas. Eu vou ligar para o Ricardo, meu amigo advogado. Ele é o melhor. Vamos ver o que pode ser feito sobre aqueles monstros, ela disse, a raiva vibrando em sua voz. E eu vou te ligar a cada hora. Você não está sozinha, ouviu? Mas quando a porta finalmente se fechou e os passos de Laura se afastaram pelo corredor, o silêncio que restou foi absoluto e esmagador. Mariana se encolheu na cama de hospital, o lençol fino e a camisola de algodão áspero parecendo frágeis demais para protegê-la. O quarto, com suas paredes de um bege impessoal e a vista para um pátio interno de concreto, tornou-se o palco de sua vulnerabilidade. Lá fora, o mundo continuava girando, e ela podia quase ouvir o zumbido das fofocas se espalhando pelos celulares e grupos de WhatsApp da elite da cidade. A história já devia estar polida e adornada com detalhes maliciosos. A ex-mulher desequilibrada de Eduardo Luz, grávida de um amante desconhecido, arma um escândalo e desmaia em um evento da família. A narrativa deles, a mentira cruel que eles proferiram com tanta confiança, já era a verdade aceita nos círculos que importavam. As horas se arrastaram, transformando-se em um dia, depois em outro. A rotina do hospital era uma tortura monótona. A aferição da pressão de madrugada, a troca de plantão das enfermeiras, as refeições sem gosto servidas em bandejas de plástico. As enfermeiras, em sua maioria, eram gentis e profissionais, mas Mariana não podia deixar de notar a curiosidade em seus olhares. Ela era o caso do Hotel Imperial. Sentia-se como um animal raro em um zoológico, um objeto de pena e cochichos. Cada vez que a porta se abria, seu corpo se enrijecia em um espasmo de medo. Seria um jornalista disfarçado de entregador de flores? Um oficial de justiça com uma intimação caluniosa da família Luz? Um fotógrafo com uma lente teleobjetiva tentando capturar sua imagem de desolação? O medo a fez se isolar ainda mais. Ela mantinha a TV desligada, o celular no modo avião, a cortina da janela fechada. Não tinha forças para encarar o massacre de sua reputação, que sem dúvida estava acontecendo online. Sua única conexão com a realidade era o movimento constante de seu filho. Os chutes, as viradas, as pequenas ondulações em sua barriga eram lembretes poderosos e silenciosos do porquê ela precisava resistir. Ela conversava com ele em sussurros, a mão espalmada sobre o ventre. Nós vamos ficar bem, meu amor. A mamãe vai te proteger. Nós vamos sair dessa. Eram mantras que ela repetia para si mesma, tentando convencer a si própria de sua força, mesmo quando se sentia se desintegrando por dentro. Laura ligava religiosamente, sua voz uma lufada de ar fresco vinda de outro planeta. Ela contava sobre as reuniões, sobre o trânsito de São Paulo, sobre o advogado Ricardo, que já estava analisando o caso e prometia entrar em contato.
Ele disse que o que eles fizeram é crime, Mari. Calúnia, difamação. Tem muita coisa aí, Laura dizia, tentando injetar esperança. Mas a esperança parecia um conceito abstrato, uma língua estrangeira que Mariana desaprendera a falar. Você precisa tentar se distrair, Laura insistia. Peça para te trazerem livros, assista a uma série boba, não fique aí remoendo. Mas como se distrair quando sua própria vida havia se tornado um drama de horror? Como escapar para a ficção quando a realidade era mais cruel e inverossímil do que qualquer roteiro? Cada som do corredor era uma ameaça. Cada rosto desconhecido era um potencial inimigo. Ela se sentia nua, sem pele, cada nervo exposto. A humilhação não era mais apenas uma memória, era uma condição crônica, uma febre baixa que a consumia lentamente. Ela não imaginava, em seu isolamento e medo, que o destino ainda não havia terminado com ela. Aquele hospital, que deveria ser seu refúgio, seu santuário de cura, estava prestes a se tornar o próximo palco. E o próximo ato de sua tragédia pessoal seria ainda mais público, mais cruel e mais devastador do que o primeiro. Ela acreditava ter chegado ao fundo do poço, mas o destino estava cavando um novo andar, especialmente para ela. Na manhã do terceiro dia de internação, uma mudança sutil na atmosfera do andar despertou Mariana de seu torpor. Não era o barulho rotineiro da troca de plantão ou o tilintar do carrinho de medicamentos. Era uma agitação diferente, uma corrente de energia que subia pelos corredores, composta por vozes mais altas, passos mais apressados e um zumbido elétrico de antecipação. Ela afastou a bandeja do café da manhã intocado e aguçou os ouvidos. O som de equipamentos sendo arrastados, cabos sendo estendidos e o clique inconfundível de câmeras fotográficas sendo testadas a fizeram gelar. Um medo primordial, frio e pegajoso, começou a subir por sua espinha. Aquilo não era normal. Aquilo não era rotina de hospital. A porta de seu quarto se abriu com um rangido suave e uma das enfermeiras mais jovens, uma moça chamada Cíntia, que sempre lhe dirigia um sorriso solidário, entrou apressada. Seu rosto estava tenso. Dona Mariana, ela começou a voz baixa, quase conspiratória. Eu vou fechar a sua porta e a cortina, tudo bem? É melhor a senhora não sair do quarto por um tempo. A urgência em sua voz confirmou os piores temores de Mariana. O que está acontecendo, Cíntia? Que barulho é esse? Ela perguntou, o coração já martelando em um ritmo descompassado contra as costelas. A enfermeira hesitou, mordendo o lábio, claramente desconfortável. É a construtora Luzmar. Ela finalmente admitiu, como se pronunciasse o nome de uma doença. Eles estão fazendo um evento aqui, uma coletiva de imprensa para anunciar uma doação para a ala pediátrica. O hospital não teve como recusar. Eles são os maiores patrocinadores. A notícia caiu sobre Mariana como uma avalanche. Ali, no mesmo hospital, no mesmo andar. A coincidência era tão perversa, tão cruelmente arquitetada, que só podia ser obra do destino. Ou pior, uma demonstração de poder deliberada da família Luz. Eles estavam marcando território, mostrando que nem mesmo ali, em seu estado de maior vulnerabilidade, ela estava a salvo de sua influência. Eles eram onipresentes, seu poder se infiltrando pelas paredes, contaminando seu único refúgio. A vontade de se encolher sob os lençóis, de se tornar invisível, era avassaladora. Mas então, algo mais forte, uma faísca de pura e teimosa indignação, se acendeu dentro dela. Ela não era uma prisioneira, não cometera crime algum. Aquele corredor também era seu, o ar daquele hospital também lhe pertencia. Com um esforço que lhe custou cada átomo de energia, ela empurrou os lençóis. Eu preciso de um pouco de ar, disse ela, mais para si mesma do que para a enfermeira. Só vou até a janela no final do corredor.
Ignorando o olhar apreensivo de Cíntia, ela vestiu o roupão puído sobre a camisola de hospital, calçou os chinelos e, usando o suporte do soro como uma bengala improvisada, caminhou lentamente para fora do quarto. Cada passo era um ato de desafio. Ela só queria ver o céu, sentir um vislumbre do mundo exterior, reafirmar sua existência para além daquelas 4 paredes beges. Mas o destino, o dramaturgo sádico de sua vida, tinha outros planos. Ao dobrar a esquina do corredor principal, a cena que se descortinou a fez parar, petrificada. Lá estavam eles, a trindade de seu infortúnio. Augusto, Eduardo e Camila, posicionados impecavelmente em frente a um grande banner azul e dourado da Luzmar. Estavam a menos de 20 metros de distância, cercados por um enxame de repórteres, fotógrafos e cinegrafistas. Augusto, com sua postura de estadista, discursava em um microfone sobre a importância da responsabilidade social, sobre o compromisso inabalável da empresa com o bem-estar da comunidade. As palavras, tão nobres e ocas, eram uma profanação naquele ambiente. E então, como se atraído por um ímã, o olhar de falcão de Camila varreu o corredor e a encontrou. O sorriso venenoso que Mariana conhecia tão bem floresceu em seus lábios, um botão de maldade desabrochando. Com um toque sutil no braço de Eduardo, ela o fez virar. O choque inicial no rosto dele foi rapidamente substituído por uma máscara de irritação e desprezo. Camila, percebendo que a presença de Mariana havia capturado a atenção de alguns jornalistas mais atentos, viu sua oportunidade. Ela não a desperdiçaria. Dando um passo à frente, projetando a voz para que todos ouvissem, ela destilou seu veneno. Vejam só, senhoras e senhores, a nossa pequena atriz continua com seu espetáculo particular, ela anunciou, o tom falsamente compadecido. Parece que algumas pessoas não medem esforços para conseguir 5 minutos de fama, não é mesmo? Até mesmo inventar uma gravidez de risco e se internar em um hospital para chamar atenção. A acusação era tão baixa, tão vil e desumana, que um silêncio chocado caiu sobre o grupo. O ar pareceu ser sugado dos pulmões de Mariana. Os repórteres, antes focados em Augusto, viraram-se em uníssono. As câmeras giraram, seus olhos de vidro famintos focando na figura frágil de Mariana, em seu roupão de hospital, a personificação da vulnerabilidade. O senhor Augusto, um mestre em manipular narrativas, não perdeu o ritmo. Ele viu a chance de esmagá-la de uma vez por todas, de transformá-la em uma louca aos olhos do mundo. Lamentamos profundamente por este inconveniente, ele disse, a voz grave carregada de uma falsa solenidade. Infelizmente, como todos sabem, o fim de um relacionamento pode ser difícil. Algumas pessoas têm dificuldade em aceitar a realidade e recorrem a medidas desesperadas e fantasiosas para se manterem relevantes. A mensagem era clara. Ela era uma ex-mulher desequilibrada, uma mentirosa patológica. A cena era um pesadelo surreal, sendo transmitido ao vivo. As falas cruéis, os flashes incessantes que a cegavam, os murmúrios que começavam a se espalhar entre os próprios jornalistas, alguns deles visivelmente desconfortáveis com a brutalidade do ataque público. Mariana sentiu a mesma tontura da noite do hotel, o chão de linóleo ameaçando se abrir sob seus pés. A dor, uma pontada aguda e familiar, voltou a rasgar seu ventre, um protesto de seu corpo contra a violência emocional. Ela se apoiou na parede, o rosto pálido como cera, os olhos arregalados de incredulidade e dor, as lágrimas quentes subindo, ameaçando transbordar. Ela estava no seu limite, prestes a ceder, a recuar para a escuridão de seu quarto, a se deixar ser definida por eles, a aceitar a sentença de louca que eles proferiam. O espetáculo estava quase completo, mas então uma mão segurou a sua. Firme, quente, uma âncora, era Laura. Ela não havia ido embora.
Vendo a movimentação no noticiário da manhã, ela cancelara a passagem e voltara correndo para o hospital, pressentindo o perigo. Seus olhos, faiscando com uma fúria protetora, encontraram os de Mariana. Ela se inclinou, o rosto próximo ao ouvido da amiga, e sua voz foi um sussurro de aço, uma ordem que cortou a névoa de pânico e desespero. Você não pode deixar que eles falem por você. Chega de silêncio. Mari, tá na hora de contar a sua verdade. Aquelas palavras, ditas naquele exato momento de aniquilação, não foram um conselho, foram uma convocação. A verdade. A única arma que ela possuía, a única coisa que eles não podiam comprar ou distorcer. Uma força que Mariana não sabia que tinha começou a borbulhar das profundezas de sua alma. Uma amálgama de raiva justa, amor materno feroz e um desejo avassalador por dignidade. O medo não se dissipou, mas foi subjugado por algo infinitamente maior. Ela respirou fundo, o ar ainda doendo em seus pulmões, e se endireitou, sentindo a mão de Laura apertando a sua. O olhar que ela devolveu às câmeras, aos seus algozes, ao mundo, não era mais o de uma vítima acuada. Era o olhar de uma mulher que havia sido empurrada para o abismo e descobrira que podia voar. O espetáculo de humilhação da família Luz estava prestes a ter uma reviravolta que entraria para a história. O sussurro de Laura foi mais do que um encorajamento, foi a chave que destravou a jaula. Por uma fração de segundo, o universo de Mariana se contraiu e se expandiu. O barulho ensurdecedor das câmeras, os rostos cruéis de seus algozes, o frio da parede em suas costas, tudo se dissolveu em um único ponto de clareza ofuscante. A verdade. Ela a havia carregado como um fardo, um segredo vergonhoso que a isolava e a consumia. Agora, naquela fração de segundo, ela percebeu que a verdade não era um peso, era uma arma, a única que possuía. E estava carregada. Ela olhou para os rostos à sua frente, a arrogância inabalável de Augusto, a satisfação sádica de Camila e a covardia abjeta de Eduardo. Eles a haviam encurralado, julgado e condenado em um tribunal midiático, certos de sua impunidade, embriagados pelo poder que lhes permitia reescrever a realidade à sua vontade. Mas eles haviam cometido um erro de cálculo monumental. Eles haviam esquecido que quando se empurra alguém para o fundo do poço, essa pessoa pode usar o chão para pegar impulso. Com uma calma que ela não sabia possuir, Mariana soltou suavemente a mão de Laura. O tremor em seu corpo não cessou, mas agora parecia diferente, não mais de medo, mas de uma adrenalina pura e potente. Ela forçou sua coluna a se endireitar, vértebra por vértebra, um ato de desafio físico que a fez sentir-se mais alta, mais sólida. Ergueu o queixo. O roupão de hospital, antes um uniforme de paciente, de vítima, agora se transformava em seu manto de batalha. Ela deu um passo à frente, afastando-se da segurança da parede, e depois outro, movendo-se deliberadamente para o centro do corredor, para o olho do furacão. O murmúrio dos repórteres morreu na garganta, substituído por uma expectativa elétrica, palpável. Até mesmo Augusto e Camila se calaram, a surpresa e a irritação estampadas em seus rostos. Eles esperavam um colapso, uma fuga humilhada. Não estavam preparados para a resistência. Mariana não olhou para eles, ignorou-os. Seu foco estava nas lentes escuras das câmeras, nos olhos de vidro que a transmitiam para o mundo. Naquelas lentes, ela não via apenas jornalistas, via milhões de pessoas, via outras mulheres que talvez estivessem sofrendo em silêncio, via a chance de transformar sua humilhação pessoal em um grito coletivo. Quando sua voz finalmente soou, ela saiu mais forte do que esperava, cortando o silêncio pesado do corredor. "Vocês querem uma história?" Ela perguntou, a voz ressoando com uma autoridade recém-descoberta. "Vocês querem um espetáculo? Ótimo! Eu vou dar um a vocês."
Mas não será a farsa que a família Luz preparou para hoje. Um suspiro coletivo percorreu a pequena multidão. Ela tinha a atenção de todos. Lentamente, ela se virou, posicionando-se de perfil para as câmeras, sua barriga de 8 meses emoldurada pela luz fria do hospital. Então, ela ergueu o braço e apontou um dedo firme que não tremia diretamente para o rosto de Eduardo. Ele recuou um passo, como se o gesto fosse um golpe físico. Este bebê, a voz dela subiu uma oitava, vibrando com uma convicção que fez o ar crepitar. Este bebê que eles tratam como um objeto de vergonha. Esta vida que eles insinuam ser um erro ou uma mentira. Tem um pai, e o pai dele está bem ali. O nome dele é Eduardo Luz. A declaração detonou no corredor com o impacto de uma granada. O caos foi instantâneo e absoluto. Gritos, exclamações de choque, perguntas sendo atiradas de todas as direções. O quê? É verdade, Eduardo? Senhor Augusto, isso é uma acusação séria. Os repórteres, antes cordeiros passivos no evento da Luzmar, transformaram-se em uma matilha de lobos famintos, farejando o cheiro de sangue e escândalo. A coletiva de imprensa sobre filantropia havia se tornado, em um piscar de olhos, o julgamento público da família mais poderosa da cidade. O rosto perfeitamente maquiado de Camila se desfigurou em uma careta de fúria. Sua mentirosa, víbora desesperada, ela sibilou, mas sua voz foi engolida pelo tumulto crescente. O Sr. Augusto, o homem que jamais perdia a compostura, sentiu o chão sumir sob seus pés. Seu rosto passou do bronzeado ao vermelho púrpura, as veias saltando em sua têmpora como cordas prestes a arrebentar. Seguranças! Seguranças! Tirem essa mulher desequilibrada daqui agora! Ele berrou, a voz rouca de pânico e raiva. Mas era tarde demais. O gênio havia saído da garrafa e não havia como colocá-lo de volta. A verdade, uma vez dita, adquire vida própria. Mariana permaneceu firme, uma rocha em meio à tempestade. Sua voz se ergueu novamente, mais alta, mais clara, cortando a cacofonia. Ele não é apenas o pai, ele é o homem que me abandonou no momento em que eu mais precisei. Ele é o homem que, junto com sua família, me ofereceu dinheiro para que eu tirasse a vida do nosso filho. Para que eu fizesse um aborto e desaparecesse, para não manchar a imagem de bom moço e o futuro brilhante que o papai comprou para ele. Cada palavra era um prego no caixão da reputação deles. Ela fez uma pausa dramática, seus olhos cravados nos de Eduardo, que agora estava branco como a parede atrás dele, paralisado, os olhos arregalados de pânico, um ator que esquecera todas as suas falas no meio da peça. Quando eu recusei, continuou Mariana, quando eu escolhi ter o meu filho, eles declararam guerra. Eles decidiram me destruir, me humilhar, me pintar como louca, como golpista. Tudo para esconder a própria covardia, tudo para proteger a mentira em que vivem. A emoção crua e a dor genuína em sua voz eram impossíveis de fabricar. Não havia um pingo de hesitação, de dúvida. Era a verdade em sua forma mais pura e devastadora. Eu não tenho o império da família Luz, ela disse, abrindo os braços em um gesto que englobava sua própria fragilidade, o roupão, a pulseira do hospital. Eu não tenho advogados caros em minha folha de pagamento. Eu só tenho a minha palavra e a vida que cresce e se mexe dentro de mim. Ela pousou a mão sobre o ventre, um gesto que era ao mesmo tempo de proteção e de afirmação. Mas eu faço uma promessa a todos vocês que estão filmando, a cada pessoa que vai assistir a isso. Quando o meu filho nascer, a verdade não será mais apenas a minha palavra. A verdade estará estampada no rosto dele. E contra um exame de DNA não existe império, não existe mentira e não existe poder que possa lutar. A palavra DNA foi a bala de prata, o golpe de misericórdia. O caos se transformou em um frenesi absoluto. Os jornalistas, sentindo que tinham em mãos a história da década, avançaram como uma maré, cercando a família Luz.
Microfones eram empurrados na cara de Eduardo. Você vai fazer o teste de paternidade? É verdade que você ofereceu dinheiro para um aborto? Encurralados, a família tentou uma retirada tática, mas agora parecia uma fuga. Seguranças corpulentos abriram caminho à força, empurrando cinegrafistas e repórteres. As câmeras, implacáveis, os seguiram, registrando cada segundo daquela caminhada da vergonha. O rosto de Augusto era uma máscara de ódio impotente. O de Camila, uma mistura de pânico e humilhação pública. E Eduardo, o herdeiro dourado, parecia um homem oco quebrado, o peso de suas escolhas finalmente desabando sobre seus ombros em tempo real, para todo o país assistir. Enquanto eles fugiam, Mariana permaneceu ali, imóvel, o centro calmo do furacão que ela mesma criara. Laura a abraçou, e as lágrimas que Mariana segurara com tanta força finalmente rolaram por seu rosto. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de libertação. Em minutos, os vídeos brutos e sem edição inundaram a internet. As manchetes dos portais de notícias piscavam em vermelho. Bomba. Em reviravolta chocante, Mariana Ferraz acusa herdeiro da Luzmar de abandono e coação para aborto. A hashtag #SomosTodasMariana explodiu, dominando as redes sociais. A narrativa tão cuidadosamente controlada pela família Luz havia sido pulverizada. A imagem de perfeição e poder estava sendo demolida, tijolo por tijolo, ao vivo. E Mariana, daquele corredor de hospital, com nada além de sua verdade e sua coragem, havia acabado de atear fogo ao império. A declaração de Mariana no corredor do hospital não foi uma simples acusação. Foi um ato de demolição. A onda de choque, amplificada pela velocidade implacável da internet, não apenas abalou as fundações do Império Luz, mas as pulverizou. Antes mesmo que o Mercedes blindado de Augusto Luz conseguisse vencer o trânsito caótico para se refugiar na segurança de sua mansão, o mundo que ele conhecia e controlava já não existia mais. O vídeo, em sua crueza e autenticidade, era irrefutável. A imagem de Mariana, grávida, vulnerável, mas com uma dignidade feroz, contrastava de forma devastadora com a fuga desordenada da família, com o rosto pálido e culpado de Eduardo e a fúria descontrolada de Augusto. A opinião pública, esse tribunal supremo e muitas vezes cruel, emitiu seu veredito sem hesitação. Não havia ambiguidade. A narrativa deles havia se tornado pó. O escândalo que a mídia batizou de o escândalo do Hospital Santa Clara explodiu com a força de 1000 sóis. A reputação da construtora Luzmar, uma obra de 30 anos de marketing agressivo, lobby político e uma cuidadosamente cultivada imagem de filantropia, desintegrou-se em questão de horas. A coletiva de imprensa, planejada para ser um triunfo de relações públicas, tornou-se um monumento à sua hipocrisia, um vídeo que seria estudado em cursos de comunicação como um exemplo clássico de como a arrogância precede a queda. Na manhã seguinte, quando a Bolsa de Valores abriu, as ações da Luzmar despencaram como uma pedra. A queda foi tão vertiginosa que o pregão teve que ser suspenso 2 vezes. Parceiros comerciais de longa data, temendo a contaminação de suas próprias marcas, começaram a emitir comunicados à imprensa, reavaliando seus contratos e reafirmando seu compromisso com valores éticos. O nome Luz, antes um sinônimo de sucesso e poder, agora era sussurrado com desprezo, associado a covardia, misoginia e escândalo. Dentro dos muros da mansão da família, o clima não era de estratégia, mas de pânico e recriminação. Augusto Luz, um homem que se via como um titã da indústria, um rei em seu próprio feudo, foi forçado a encarar a impotência. Em uma tensa videoconferência de emergência com os membros do conselho e os acionistas minoritários, os rostos que antes o olhavam com deferência e medo
agora o encaravam com uma frieza calculista. Ninguém ousou levantar a voz, mas a mensagem, entregue pelo principal advogado do grupo de investidores, foi brutal em sua polidez corporativa. Augusto, em nome da estabilidade da empresa e da proteção do capital de nossos acionistas, o Conselho sugere seu afastamento imediato da presidência. É uma medida temporária, claro, para o gerenciamento da crise. Era um eufemismo para um golpe. O rei estava sendo exilado de seu próprio castelo, deposto não por um rival à altura, mas pela mulher que ele considerava menos que nada. Para Camila, a queda foi ainda mais pessoal e talvez mais humilhante. Sua identidade era sua imagem. Sua carreira era ser vista, ser fotografada, ser invejada. Agora seu rosto estava em toda parte, mas associado às piores legendas. Os memes a retratavam como a madrasta má, a megera calculista. Vídeos antigos de sua ostentação eram reeditados com a fala cruel do hospital. As marcas de luxo, que pagavam fortunas para tê-la em seus eventos, romperam os contratos com notas curtas e secas. Suas amigas da alta sociedade pararam de atender suas ligações. O anel de diamante, que ela antes exibia como um cetro, agora queimava em seu dedo como a marca de sua associação com o homem mais desprezado do país. Em uma noite de fúria e pânico, ela confrontou Eduardo. Não houve lágrimas, apenas um ódio gelado. Você destruiu tudo, você e sua família doente. Eu não vou afundar com este navio. Ela arrancou o anel, atirou-o contra o peito dele e na manhã seguinte já estava em um jato particular, rumo a um destino não revelado, apagando suas redes sociais e desaparecendo em uma tentativa desesperada de se desvincular do sobrenome Luz e salvar o que restava de si mesma. Eduardo ficou para trás, um náufrago nos destroços de sua própria vida. Abandonado pela noiva, deserdado funcionalmente pelo pai e transformado em um vilão nacional. O desespero o tornou estúpido. Ele recorreu à única solução que sua mente limitada conseguia conceber: dinheiro e manipulação. Em uma noite chuvosa, burlando a segurança reforçada que o hospital, a pedido de Ricardo, colocara no andar de Mariana, ele conseguiu chegar ao seu quarto. Ele parecia um fantasma de si mesmo, os ombros curvados, olheiras profundas, o terno caro amassado. Laura e Ricardo estavam com Mariana, revisando alguns documentos, e a presença deles o desestabilizou, mas ele prosseguiu com seu plano patético. Mariana, por favor, 1 minuto, ele implorou, a voz rouca. Ele estendeu uma pasta sobre a cama dela. Dentro, um contrato, uma oferta de um valor astronômico, uma pensão vitalícia que a tornaria milionária, um apartamento de luxo em qualquer cidade do mundo. Eu te dou o que você quiser, o que for. Apenas diga que foi um erro, grave um vídeo. Diga que o estresse da gravidez te confundiu, que você se arrepende. Diga qualquer coisa. Nós podemos consertar isso. Mariana o observou, o coração batendo com uma calma glacial. Ela viu o homem que amara, o pai de seu filho, e sentiu apenas uma mistura de pena e nojo. Sem que ele notasse, ela discretamente ativou o gravador de voz em seu celular, que repousava sobre a mesa de cabeceira. Então a sua solução é essa, Eduardo? Você quer que eu minta para o mundo? Que eu me venda? Que eu negue a minha verdade e a do meu filho em troca de dinheiro? Ela perguntou, a voz perigosamente serena. Não é se vender, é ser inteligente, é resolver. Ele insistiu, caindo na armadilha como um amador. Pense no nosso filho. Você quer que ele cresça no meio desse circo midiático? O meu filho, ela rebateu, a voz cortante, precisa de uma mãe que lhe ensine o valor da dignidade, não uma que a venda pelo melhor preço. Ele precisa de um pai com caráter, não de um covarde que tenta silenciar a verdade com um talão de cheques. Percebendo que o suborno falhara miseravelmente, Eduardo partiu para o plano B, a performance do arrependimento. Seus olhos se encheram de lágrimas que não convenciam ninguém.
Ele deu um passo à frente, tentando pegar a mão dela. Mari, eu errei. Fui fraco. Fui um idiota. Eu estava cego, pressionado pelo meu pai, pela imagem que eu tinha que manter. Mas tudo isso, essa explosão, me fez acordar. Me fez ver que a única coisa que importa é você. É você que eu amo. Sempre foi. Eu quero recomeçar, nós três, uma família de verdade, longe de tudo isso. As palavras, que um dia teriam sido a música mais doce para seus ouvidos, agora soavam como um insulto. Ela puxou a mão de volta com um movimento brusco. O olhar dela, antes cheio de dor, agora era de um aço polido. Meu filho terá um pai no registro, Eduardo. Ele terá o seu nome, porque é direito dele. Ele terá a pensão que a lei determinar, porque é obrigação sua, ela disse. Cada palavra uma martelada. Mas um marido covarde na minha vida. Nunca mais. Agora saia do meu quarto. Ela ergueu o celular, mostrando a tela de gravação. E se você, ou qualquer pessoa da sua família, ousar me procurar ou me ameaçar novamente, esta conversa será a trilha sonora do próximo capítulo do seu inferno particular. Derrotado, desmascarado e duplamente humilhado, Eduardo recuou, o rosto uma máscara de choque e derrota. A porta se fechou atrás dele, um som definitivo. E com ela, se fechou para sempre a possibilidade de qualquer retorno. Mariana não era mais a mulher que ele destruiu. Ela era a mulher que se recusou a ficar em ruínas e, no processo, demoliu o mundo dele. A tempestade, por mais violenta que tenha sido, finalmente passou. Algumas semanas depois daquela noite chuvosa e da última e patética tentativa de Eduardo, o sol nasceu em uma manhã clara e fresca, indiferente aos dramas humanos. E foi nesse dia, em um parto tranquilo e cercado de paz, que Lucas veio ao mundo. No instante em que a enfermeira o colocou em seus braços, o universo de Mariana se reconfigurou. O peso do mundo, a memória da humilhação, a cicatriz da traição, tudo se dissolveu no calor daquele pequeno corpo contra o seu. Ele era perfeito. Seus olhos, de um azul profundo, como os de Eduardo, a fitaram com uma curiosidade ancestral, e seus pequenos dedos se fecharam em torno do seu, uma promessa de um novo começo. Naquele momento, ela soube que toda a dor, toda a luta havia valido a pena. Ela não era mais uma vítima de seu passado, era a guardiã de um futuro. E sussurrou para ele a primeira de muitas promessas. Você é amado. Você é digno. E ninguém, nunca mais, vai te fazer duvidar disso. Enquanto Mariana mergulhava na bolha de amor e cansaço da maternidade, o mundo exterior continuava a lidar com os destroços do Império Luz. A queda foi lenta, burocrática e implacável. O Sr. Augusto, despojado de seu trono, enfrentou uma série de processos judiciais. A acusação de coação e difamação, movida por Ricardo em nome de Mariana, foi apenas a primeira peça de dominó. A investigação que se seguiu, impulsionada pela pressão da mídia e pela queda das ações, desenterrou anos de práticas questionáveis, fraudes fiscais e casos de corrupção que ele, em sua arrogância, acreditava estarem enterrados para sempre. O império que ele construiu com mãos de ferro e uma moral flexível ruiu sobre seu próprio peso. Eduardo, por sua vez, tornou-se um fantasma. Despojado do sobrenome como um ativo e da herança como um direito, ele cumpriu a obrigação legal de registrar Lucas, mas o processo foi frio e intermediado por advogados. Ele era apenas um nome em um documento, uma sombra no passado de Mariana, não mais uma presença em sua vida. Mariana, no entanto, não se deleitou com a ruína deles. Sua vitória não estava na vingança, mas na libertação. E com a libertação veio um novo senso de propósito. Durante sua internação e nas semanas que se seguiram,
ela foi inundada por uma avalanche de apoio. E-mails, cartas, mensagens em redes sociais de mulheres de todos os cantos do Brasil, cada uma compartilhando sua própria história de abandono, de luta silenciosa, de humilhação. Eram professoras, advogadas, donas de casa, estudantes, mulheres que, como ela, haviam sido desacreditadas e deixadas para trás. Mariana leu cada uma daquelas histórias e sua dor pessoal se expandiu, transformando-se em uma empatia profunda e uma compreensão avassaladora de que seu caso não era uma exceção, mas um sintoma de um problema muito maior. Ela viu em sua jornada não apenas sua história, mas a história de muitas. Foi essa percepção que plantou a semente de uma nova ideia. Com o apoio incansável de Laura, que usou sua rede de contatos para mobilizar recursos, e a orientação jurídica precisa de Ricardo, Mariana começou a dar forma a um sonho. A indenização substancial que a justiça determinou que ela recebesse da família Luz não foi usada para comprar uma vida de luxo. Em vez disso, ela a investiu em um propósito. Encontrou um casarão antigo, um pouco decadente, mas com uma estrutura sólida e um grande jardim em um bairro central e acessível da cidade. E ali, com seu conhecimento de arquiteta e sua nova paixão de ativista, ela começou sua maior construção. Nascia a Casa Âncora, uma organização não governamental dedicada a fornecer apoio integral, jurídico, psicológico, profissionalizante e de acolhimento para mães solo e mulheres em situação de vulnerabilidade. O lugar que deveria ser um símbolo de sua vitória financeira tornou-se um farol de esperança para outras. Mariana não era mais apenas a mãe do Lucas. Ela era a força motriz por trás de um movimento, trabalhando incansavelmente, muitas vezes com seu filho dormindo em um carrinho ao lado de sua mesa de projetos. Nesse processo de reconstrução, Ricardo tornou-se uma figura indispensável. O que começou como uma relação estritamente profissional evoluiu para uma amizade sólida e um apoio silencioso. Ele era o advogado implacável nos tribunais, mas era também o amigo que aparecia no final de um dia exaustivo com pizza e a desculpa de que precisava discutir um detalhe do processo. Ele não apenas revisava contratos, ele montava móveis para o berçário da Casa Âncora. Ele não apenas a aconselhava legalmente, ele a ouvia falar por horas sobre suas esperanças e medos para o projeto. Mariana, ainda cautelosa e com o coração em processo de cicatrização, não podia deixar de notar a forma como ele a olhava. Havia uma admiração profunda em seus olhos quando ela liderava uma reunião, uma ternura inegável quando ele a via ninar Lucas, um respeito genuíno por sua força e resiliência. Ele nunca forçou a barra, nunca fez um movimento que a deixasse desconfortável. Com uma inteligência emocional rara, Ricardo parecia compreender que o coração dela era um jardim que precisava de tempo para que novas flores pudessem brotar. Ele simplesmente estava lá, uma presença constante, confiável e gentil. E aos poucos, sem que ela mesma percebesse, as defesas que Mariana havia erguido ao redor de si começaram a ceder. A ideia de um novo amor, que antes parecia uma impossibilidade, uma traição à sua própria independência, começou a se transformar em uma possibilidade distante e talvez bem-vinda. Numa tarde de primavera, quase um ano após o escândalo, Mariana estava no jardim da Casa Âncora. O lugar estava vibrante, cheio do som de risadas de crianças e da conversa animada de um grupo de mulheres em uma oficina de artesanato. Lucas, já dando seus primeiros passos vacilantes, corria pela grama, perseguindo uma borboleta. Ricardo se aproximou, trazendo 2 copos de suco, e sentou-se ao lado dela no banco de madeira. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas observando a cena. "Você construiu algo realmente incrível aqui, Mariana", ele disse finalmente, a voz carregada de uma sinceridade que a tocou profundamente.
Ela olhou para ele, um sorriso genuíno, leve e livre de sombras, iluminando seu rosto. Nós construímos, ela corrigiu, e no olhar que trocaram havia uma promessa silenciosa de futuros compartilhados. Naquele momento, sob o sol quente da tarde, Mariana sentiu uma paz que não conhecia há anos. Ela olhou para seu filho, para a casa que se tornara um refúgio para tantas, para o homem ao seu lado, e compreendeu a verdadeira dimensão de sua jornada. Sua dignidade não fora devolvida. Fora ela quem a reclamara. Seu valor não fora concedido. Fora ela quem o construíra. Ela não precisava do sobrenome Luz, de seu dinheiro ou de sua aprovação para ser completa. Ela era Mariana Ferraz, mãe, arquiteta, fundadora. Uma mulher inteira, dona de seu destino e autora de sua própria e luminosa história. O futuro era uma página em branco, e pela primeira vez ela sentia uma alegria imensa e serena por ser a única a segurar a caneta. E você, o que achou do desfecho da história de Mariana? Deixe sua nota de 0 a 10 para essa história aqui nos comentários. Se histórias de superação, coragem e reviravolta como essa te inspiram, então você está no lugar certo. Se inscreva agora no nosso canal e ative o sininho, porque a cada vídeo mergulhamos juntos em um novo universo de emoções. Aqui, sua presença não é só um número, é parte da nossa comunidade. Um abraço imenso e te espero na nossa próxima história.